Encontros com o futuro. Hoje com Constantino Bueno Frolini, diretor de normas técnicas da Anicer e porta-voz de mercado. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Um abraço para todo mundo aí que está assistindo a gente, os telespectadores. Aproveito a agradecer o convite aqui em nome do nosso presidente Valdir, meu nome também, toda a equipe da Anicer, pela essa oportunidade de trocar um pouco de informação aqui com o público em geral. Ótimo. E aqui comigo na bancada, professor Antônio Carlos Bonazza, professor de Gestão de Operações e Cadeias de Suprimentos da SPM São Paulo. Correto. Muito obrigado pelo convite. E Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades e Negócio no Brasil e no mundo. Constantino, conta pra gente, Anicer, qual que é a proposta da Anicer? Bom, a Anicer ela é uma associação a nível nacional, ela atua direto com os empresários que produzem material de cerâmica vermelha, importante falar isso, porque você tem a Facer de piso, você tem outras associações com relação à cerâmica, artesanais, mas essa vamos falar o seguinte, qual os produtos que a gente abraça? Bloco, sendo ele estrutural ou de vedação, que seria o tijolo maciço, T-paver, tem tavela, como as pessoas chamam de tavela, ou capa de laje, tá? E telha. Basicamente são esses produtos. E também tem tubulação, mas esse cai, já tem uma empresa, se não me engano, só que faz isso, que é associado. E eu acho que a única empresa do Brasil deve fazer isso até hoje. E todas são de cerâmica vermelha? Vermelha. Não tem tratamento no sentido de cor ou algum outro tipo? Não tem tratamento de cor, porque o processo de cerâmica, de maneira geral, ele passa por alguns processos. Primeiro, a extração da argila. Vale lembrar que a argila é um mineral inerte, essa história de, vou tirar para o local de produção agrícola. Mentira. Não se usa. A argila não nasce nada em cima da argila. Sim. A única coisa que nasce é casa. Sim. Tá? Sim. Onde você acha argila? Geralmente você tem áreas de extração. A gente chama, comumente falando, barreiro, mas são áreas de extração onde a gente retira toda a camada orgânica de cima desse material. Estou falando de maneira geral, grossa, assim, tiro todo o material orgânico, pego o mineral, extraio esse mineral e faço um processo de revitalização dessa área. Tá? Essa área de revitalização, aí é o projeto de cada empresário que vai definir o que vai ser depois dessa área. Ela pode ser uma área agrícola, pode ser uma área de piscicultura, pode ser uma área de turismo, enfim, de pecuária. Então, vai depender do projeto que esse empresário vai definir para aquela área dele. Também tem extração que pode ser de rio, onde você faz o desassoreamento do rio, utilizando aquela argila para a produção de material cerâmico. Então, assim, tem muita falta de informação e muito maldade no mercado em você pechar um setor. E a gente ganhou, ao longo dos anos, umas pechas que a realidade atual não é. No passado, poderia ser merecido, mas atualmente, de maneira nenhuma, é merecido. Nesse Quais ponto. peixes? Que a gente não sabe. As pechas? Porque a gente degrada a natureza. Você vê uma área de extração, todo mundo fala área de extração, está degradando a natureza. Vocês usam madeira, lenha de lei para queimar. Baita mentira atualmente. Tá? Polui porque sai fumaça. A fumaça que a gente gera, ou você tem um filtro para travar fuligem e tal, ou se o solo queima é limpa, vai ser só água que vai sobrar para a natureza, volta para a natureza, entendeu? Em forma de vapor. Então tem algumas coisas que foram colocando no setor para os concorrentes. Isso é natural do mercado, né? Concorrentes falarem os achismos para poder vender o próprio peixe. Isso é natural. Então, você me diz o seguinte, fala do lado bom, né? Já que puseram pechas, a gente vê que a indústria cerâmica tem um impacto em cadeias de transporte. Você deve usar muito caminhão com impacto em meio ambiente grande. Você usa muita água com impacto no meio ambiente grande. E talvez exista um impacto na sociedade, nas regiões onde você extrai
Como que o setor lida com essas questões para diminuir o impacto e melhorar o meio ambiente em que atua? Tá, vou voltar um pouquinho. Bom, a Nicera, ela falar o que a gente faz. A gente atua basicamente com 3 áreas. Uma para ajudar o empresário a se desenvolver melhor tecnicamente. A gente tem eventos que fazem isso, nós temos treinamento, curso, a gente tem uma coisa que chama Educa Nicer, onde o empresário consegue, uma universidade online, ele consegue preparar não uma escola online, onde o empresário consegue preparar melhor a mão de obra dele. Tá? Sendo ela na produção, sendo ela na venda, sendo na administração, a gente tem lá como ajudar o empresário de maneira geral. E ele não precisa ser associado para fazer os cursos. Tá? Isso é que é legal fazer. Então a gente trabalha para o empresário ceramista Brasil total, quando a gente está falando isso daí. A gente tem, obviamente, a gente tem um braço para trazer informações técnicas para o mercado, que é muito carente, de maneira geral, no Brasil. São Paulo bem menos, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os 2 estados que são menos carentes de informações técnicas são esses 2 estados. Os outros são muito carentes de informação. Então a gente trabalha para trazer essas informações técnicas. E também no mercado. Esse, infelizmente, depende de muita grana porque é marketing. Sim, claro. Essa divulgação dessas informações precisa botar dinheiro. E a gente não tem estamos se reerguendo por um processo, obviamente, passamos por um processo de reestruturação. Esse processo de reestruturação agora que a gente está começando a voltar a ter fôlego para fazer esse tipo de investimento no mercado. E fora isso, cada um faz da sua maneira. Voltando, já que a gente trabalha para ajudar o empresário a melhorar a empresa dele, também a gente olhou para o futuro. A gente foi a primeira associação do Brasil a criar o ciclo de vida do próprio produto, do associado, que é a ACV, né? Então a gente foi o primeiro setor a ter um ACV dos produtos cerâmicos. Tá? Obviamente precisa ser atualizado porque as metodologias foram atualizando ao longo do tempo. Tá? Hoje a gente tem o sistema SIDAC, o Sistema de Informação de Desempenho Sustentável, lá, que é pelo Ministério. E esse sistema, todas as nossas informações já estão lá disponíveis para o público de maneira geral. E o que é legal a gente está fazendo uma forçadinha para os nossos empresários, né, colocar as informações da própria indústria lá, tá? Só que a gente cai naquela brincadeira, que é de governo federal, todo ano não vai para frente, vai para trás, né? Então a gente está forçando para que ponha para rodar e consiga fazer. Água a gente tem que tirar água do produto para então essa história de vou usar água do quê? Não, eu uso água de chuva no meu processo. Deu uma chuva grande, vou falar pela minha empresa, dá uma chuva grande, enche todos os reservatórios, eu vou usar ela no processo do ano inteiro. No ano inteiro. Então, assim, chuva... Não é intensivo em água. Não é. Então, isso não vai mexer. No rio, quando você faz extração, tem área de extração em rio, você está desassoreando o rio. Então, já é um processo que você está ajudando o rio a manter o curso natural dele. Quando você vai falar de transporte, sim, transporte é um problema. Só que aí vai depender, isso é toda a cadeia produtiva, não é só num produto só. Você vai falar isso bloco cerâmico, bloco telha cerâmica, vai falar bloco de concreto, vai falar de argamassa, você vai falar de cimento, você vai falar de aço, você vai falar de esquadrias, você vai falar de vidro. Então é toda a cadeia, independentemente se é da construção civil ou não, depende do transporte. Uma televisão que sai lá da Coreia, não chega aqui de graça. Entendeu? Ela passa por um processo no transporte. Então isso é a indústria toda, de todos, aquele componente do seu carro que está lá, que seja do Uber, para chegar no carro do Uber, ele saiu de algum país, veio até aqui, montou esse carro aqui e esse carro ele está usando. A bicicleta é a mesma coisa. Então o transporte é necessário. Aí vai depender da gente conseguir transportes mais eficientes. É por isso que a descarbonização dos transportes é tão importante. Sim. Porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa se locomover, os materiais precisam se locomover. E a gente consegue fazer a lição de casa, consegue como? Da portão da nossa indústria para dentro. Não vou conseguir do portão para fora, mexer em processos que eu não detenho ele na minha mão. Eles não dependem da minha pessoa ou do empresário. Estou falando da minha pessoa, mas como empresário e setor. Não consigo ter esse controle. E quando o meu material chega na obra, independentemente se sou eu ou um
qualquer, também não tenho o controle de como ele vai ser usado. Eu posso auxiliar aquele construtor às melhores práticas de uso, mas eu não vou ter o controle do que ele vai fazer. Então, tem que ser uma cadeia. Eu entendo que para realmente mudar o patamar, a gente vai ter que falar com a cadeia inteira, e a cadeia inteira tem que estar junto. Uhum. Constantino, dá uma dimensão do tamanho do mercado, só para a gente entender, primeiro, quais são os concorrentes principais da cerâmica vermelha, se é só para o mercado nacional, ou se é importante as exportações para o setor, e assim, números gerais, se você tiver essa informação, quanto a gente mais ou menos movimenta para a gente poder dimensionar. Putz, a indústria... Nossa, esses números eu também estou bem curioso para saber. Viu? São números que a construção civil é muito complexa. Se vai falar de construção civil, estamos falando PIB da construção civil, vou falar bilhões. Claro. Né? Bilhões, talvez chegue até trilhão. No caso de trilhão, se for computar algumas partes anteriores à cadeia. Mas assim, números, assim, vamos lá, concorrentes. Concorrentes eu tenho concorrente de produto, eu tenho concorrente de sistemas. Tá. Vamos falar de bloco. Bloco, quais são os meus concorrentes de produto? Bloco de concreto, bloco sílico-calcário, o bloco solo-cimento, tijolo solo-cimento, que é uma... Ecologicamente, o eco-tijolo, não é bem assim. Se tem cimento no processo, tem uma cura ali dentro, não é tão ecológico se você está, sabe... É meio discutível isso daí, tecnicamente é meio discutível, tá? Mas, vamos lá. Tenho isso daqui, mas eu tenho no sistema. Se eu estou fazendo uma alvenaria, tá? Vamos lá, parede, eu posso fazer essa parede de outro sistema, seja ela drywall, de steel framing, de wood framing. Eu tenho uma disputa com relação a produto, eu tenho uma disputa com relação a sistema, tá? Eu acho que a disputa, sim, saudável está acontecendo há uns 3 anos para cá, assim, que tem também a Associação Bloco Brasil, a gente tem bastante amizade, e a gente entendeu o seguinte, cara, vamos lutar pelo sistema, vamos lutar pela alvenaria do Brasil de maneira geral, e depois ali, cara, que o consultor escolha qual que é o tijolo que ele quer usar, o bloco que ele quer usar, e tá caminhando bem, tá? Estamos uma parceria entre associações que eram inimigas no passado. Vocês estão fazendo um marketing setorial. É uma comunicação mais especializada, setorial. Faça a alvenaria e depois a construtora define se vai usar bloco de concreto, se vai... Bloco cerâmico, você vai usar tijolo, você vai usar tijolo maciço. Porque na construção tem muito marqueteiro, vendedor de PPT, tá? Porque não é do mercado, ele não é técnico. Aí ele fala um monte de coisa que chegou no papelzinho para ele fala, espalha e não entendeu que o mercado brasileiro é gigantesco. A gente é um continente. Aí aquele material que ele quer vender para o Brasil inteiro, ele vai chegar, sei lá, em Manaus, não vai ter quem instale, não vai ter o produto, não vai ter, então vai ficar inviável. Ele vai colocar, sei lá, em Recife, não vai dar, porque ele não vai ter que... Em São Paulo, beleza, aqui funciona. Beleza, funciona. Só que a gente tem uma coisa chamada biossistema, né? O nosso bioma. O nosso bioma é muito variável, só dentro do estado de São Paulo. A Baixada é um, aqui em São Paulo é outro, o interior é outro ainda, o interior são vários aqui. Ribeirão Preto é muito diferente de Sorocaba, que é muito diferente de Indaiatuba. Então, o que é importante, agora eu vou falar como técnico, tá? O que é importante todo mundo entender que não existe sistema construtivo ruim, não existe sistema construtivo bom. Esse sistema construtivo bem empregado, sistema construtivo mal empregado. Esse sistema construtivo bem projetado e executado, sistema construtivo bem projetado e mal projetado e mal executado. Isso sim, não existe o grande herói e não existe o grande vilão. Na verdade, todos são úteis à sua maneira, todos têm o seu calcanhar de Aquiles e todos eles têm suas qualidades. Você acha que para essas mudanças climáticas que estão acontecendo, tá. Então talvez a gente tenha maior incidência de chuvas, talvez existe e de secas, né? Sim. Existe algum diferencial em algum sistema construtivo, talvez a cerâmica por ser mais ajustável a diferentes realidades, ou você acha que
A alvenaria, de maneira geral, e com cobertura de bem executada, ela atende o Brasil inteiro com o pé nas costas, atendendo a norma de desempenho. A gente tem uma norma, a NBR 15575, que é a norma de desempenho, que ela vai falar o seguinte: não interessa do jeito que você vai construir a casa, não interessa o jeito que você vai construir o prédio, interessa o que? O desempenho que ele vai ter. Desempenho acústico, desempenho térmico, segurança incêndio, manutenabilidade, até sustentabilidade. Você vai ter que atender certos requisitos, certo? Tem requisitos mínimos, intermediários e máximos, alguns itens e outros só atendendo ou não atendendo. Se aquele sistema construtivo atendeu todos esses quesitos, cara, tá tudo certo. Tá tudo certo, entendeu? Então ele tem que atender. O Matthew é dos Estados Unidos. Sim. Como é que a gente contrata nos Estados Unidos? Faz o contrato, você vai ser meu empreiteiro. Pedro é meu empreiteiro. Então, Pedro, é o seguinte, eu quero que você construa essa edificação, tantos quartos, tantos banheiros, não sei o que e tal, e você tem que seguir tais normas. Aqui em dólar. Tá no contrato, certo? Se você não seguir essas normas, cara, esquece, você vai ser acionado juridicamente porque não atendeu tais normas. E não tem nenhum sistema regulador, não, quem regula lá mesmo é o contrato. Ponto. Falei alguma besteira? Não. Não, agora um ponto curioso. E quais são os grandes ativos da cerâmica vermelha que você vê como diferencial em relação às outras? É baixo custo. É o baixo custo? Custo da obra final. Ela consegue um desempenho superior com baixo custo final da obra executada. Porque todo mundo fala, qual que é o grande calcanhar de Aquiles de toda edificação com relação a custo? Não é execução, não é projeto, não é material, não, é a manutenção dele ao longo da vida útil desse edifício, que ele é calculado em 50 anos. Então, em 50 anos, o custo que eu tenho para manter aquela edificação é muito maior do que o custo de projeto, terreno, execução do edifício. Então, o ponto central, o maior custo da obra não é a obra em si. Não é a obra. É a manutenção. E nesse ponto, a cerâmica vermelha é mais resiliente. Ela é mais resiliente. Vamos dar um exemplo. Muralha da China, quantos anos tem? Era antiga. Não Taj foi Mahal. Se o custo de manutenção está alto. Não, Taj Mahal. Tá pago? Tá pago. Entendeu? Taj Mahal, vamos lá. Coliseu. Coliseu só tá daquele jeito porque os cristãos depois do coisa saiu detonando ele, mas tava de pé. Tava lá de pé, tá? E aquilo cerâmica vermelha? Tem tanto cerâmica vermelha quanto pedra, tudo isso é alvenaria. Sim. Entendeu? As próprias pirâmides do Egito é alvenaria, é uma alvenaria. Só que em vez de você usar o bloco cerâmico, você usa pedra. Tá? O Taj Mahal. O Taj Mahal é a alvenaria estrutural, os tijolinhos são dessa dimensão, assim. E é construído um a um, e aquilo está parado de pé até hoje, daquela beleza estonteante, maravilhosa. Então, assim, foi um sistema construtivo que foi testado e comprovado ao longo do tempo. Outros sistemas construtivos são muito mais novos, não tem nem 100 anos. Tá? Então, eu ouvi essa semana, eu comecei a chorar de rir, com uma influenciadora digital, falou assim, esse sistema construtivo dura 1000 anos. Eu falei, caramba, isso daí, a primeira vez foi 150 anos atrás. Sim. Então, assim, não tem comprovação. Então, é o preço, a durabilidade... A manutenabilidade. Obviamente, você tem que construir certo. Você tem que seguir as normas, fazer certinho, permeabilização adequada, tem que dar manutenção adequada. Todo o sistema construtivo, independentemente do que fale, a cada 7 anos você tem que dar manutenção. Vai, na média, é uma média de 7 anos, tem que dar manutenção, todo o sistema construtivo. Então falar que não vai ter manutenção é mentira. A diferença nossa, que a alvenaria nossa está muito adaptada para o brasileiro, culturalmente falando, tá? Porque qualquer pessoa consegue lá fazer um reparo. Derrubei um pedacinho do reboco, o cara sabe passar uma massa corrida. Sim. O cara sabe. Agora eu vou dar um exemplo, não é falar mal, mas o sistema é bom, bem empregado. Vou botar um steel frame numa casa de interesse social. Steel frame Steel frame eu vou fazer uma estrutura reticulada metálica e vou usar chapa, que seja ela uma chapa de drywall, ou uma chapa de cimentícia, ou uma chapa que eu posso colocar uma manta dentro e tal. É um sistema que é muito usado nos Estados Unidos. Sim. Acho que é o padrão, né? Sim. E assim, como é que eu vou fazer no Brasil? Vou colocar uma senhora, sei lá, dos seus 60 e poucos anos, morando numa casa de interesse social, que essa mulher foi subsidiada essa casa,
vou botar ela dentro dessa casa. E se ela de pendurar um quadro do jeito errado? O que ela vai ter que fazer para arrumar a parede dela? Sim. Tem que chamar um americano. Basicamente é isso. Eu estou oferecendo esse serviço. Vai dar uma grana boa, entendeu? Vai dar uma grana boa. Porque ela vai ter que chamar um técnico especializado naquele sistema para trocar aquela placa. Ela dançou. Enquanto, vai lá, ela furou errado a parede, ela chama o vizinho conserta para ela. Sim, o síndico. É bem mais, sabe? Então a gente tem que olhar também aos sistemas construtivos no país, que eles têm que ser adequados à nossa realidade de população. A gente não tem uma população rica no sentido de tenho grana para fazer da manutenção eternamente nas besteiras que eu faço na minha casa. E argila também é um insumo que a gente acha de norte a sul. Norte a sul. Não. Nosso subsolo, basicamente, subsolo do mundo inteiro tem argila. Salvo raras exceções que é pedra. E não tem um rio aqui no Brasil que a gente não precisa desassorear, incrível. Aqui o Tietê, próprio Tietê. Quando você tira uma água que é contaminada ou que suja, a argila ainda é útil para fazer cerâmica? Ela vai ter que passar por um processo depende da contaminação, ela vai ter que passar por um processo de limpeza. Dependendo da contaminação, não. Então, vai ter que fazer uma análise. A gente faz uma análise química da argila para saber se ela está contaminada ou não. Para eu ter uma patologia... Então, Tietê deve ser complicado. Agora tá melhor. Depende do local. Sim, eu sei. Se for aqui em São Paulo, é uma outra. Se for em Barra Bonita, é outra, entendeu? Eu conheço. Sim, verdade. Entendeu? Aí eu já nadei lá em Lins. Eu aprendi a nadar, eu posso falar, eu aprendi a nadar no Tietê em Barra Bonita. Então, perfeito. E assim, mas a gente está falando de São Paulo. Sim. Aqui provavelmente você não consegue usar. Não, tem que descontaminar. Talvez eu descontaminar alguma contaminação, porque eu posso ter uma patologia que chama eflorescência. Por causa de uma contaminação, essa fluorescência pode acontecer numa contaminação que eu tenho da argila, por isso que eu faço análise química sempre das minhas argilas antes de usá-las, ou ela vem uma contaminação no processo de cura do cimento. Como cura um processo químico e ele é um material desestabilizado, que ele se estabiliza com acréscimo de água, o que sobra disso, que pode ser cal ou enxofre, ele pode vir um pó que ele vai ser transportado ao longo, pode ser numa parede, de uma viga, a parte externa daquela face, daquela peça, através da água. Então ele vai aparecer. Constantino, eu vi um vídeo de algumas casas com impressora 3D. Sim. Então você está imprimindo a casa. Tá. A argila seria um bom material para impressora 3D de casa? Já temos impressora de argila 3D. Não no tamanho para fazer uma casa, isso é um desenvolvimento que ainda precisa ser feito. Mas qual é o ponto dessas casas de impressora 3D? O ponto é que você precisa de uma armação, uma armadura. Como é que eu vou colocar uma armadura numa impressora, numa impressão 3D? Esse é o ponto-chave. Por quê? Todo o terreno mexe. Entendi. O terreno mexeu, a casa trinca. Se você não tem os pontos ideais de amarração para tração, para momento, né? Para aguentar a tração em momento. Ela é muito boa para compressão, argila, cimento, muito bom para tração, mas o aço que segura é a flexão, que segura o momento. Então precisa desses pontos de aço. E eu não vi nenhuma ainda com os pontos de aço suficiente para aguentar. Ainda falta um pouco para chegar lá. Eu acho que falta. É muito mais barato, né? Muito mais barato. Tem que testar, tem que dar testar, escala. No protótipo tudo funciona. Tudo funciona, Constantino, obrigado pela aula do Coliseu Tietê. Imagina. Foi ótimo ter você aqui. Prazer. E parabéns pelo teu trabalho à frente da missão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.